Lucas capítulo 2, de 8 a 14, lendo de novo, o texto diz assim: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da sua glória, do Senhor, os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. Então, o texto que vai dar ênfase para nós aqui é: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador. É tão interessante a gente olhar para essa ideia de Jesus como Salvador. E quando a gente lembra de Natal, é muito importante que você comece a se perguntar: o que é o Natal para você? Qual é o significado de Natal e salvação? Natal e salvação. O que salvação tem a ver com o Natal? O nascimento de Jesus. Se é algo importante, faz sentido para mim, para você, faz sentido para a sua vida. A outra pergunta é: Jesus veio salvar a gente de quê? Porque muita gente pergunta isso: veio salvar de quê? Por que eu preciso de Jesus salvar? Se minha vida está boa, se minha vida está tranquila, se eu tenho tudo que eu quero, está acontecendo. Outras pessoas com muita luta, com muita dificuldade, podem até falar assim: não, eu quero que me salve. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Quando a gente olha para a realidade do Brasil, quando você vai lá no censo, nas pesquisas, olhar a respeito do que o povo fala sobre Deus, a gente vai descobrir que no nosso Brasil, só 3% da população não acreditam em Deus. Vocês sabiam disso? 3%. De cada 100 pessoas, só 3 falam assim: não acredito em Deus. Ou seja, 97 pessoas de cada 100 acreditam em Deus. Não sei se vocês já frequentaram alguma vez um barzinho. Já frequentaram? Não precisa falar não. Já, lá no barzinho, nas rodas de conversa, aonde a gente fala assim: só tem incrédulo. Quando alguém dá uma notícia e fala assim: nossa, meu irmão, sabe, foi diagnosticado com câncer, está numa situação difícil, os amigos do barzinho falam assim: não, Deus vai ajudar ele. Todo mundo lá no meio da bagunça, Deus vai ajudar ele. Sabe o que a gente percebe? A grande maioria das pessoas acreditam que existe alguém maior que pode fazer algo que nós não podemos. A maioria das pessoas acreditam nisso. Existe um ser maior, nós chamamos esse ser maior de Deus, e o nome dele é Jesus. Ele é o Salvador. É isso que a gente prega, é isso que a gente fala para as pessoas. Olha, as pessoas precisam reconhecer suas necessidades e que existe alguém que pode nos ajudar nas nossas necessidades. Eu quero enfatizar 3 coisas hoje, 3 dimensões importantes da salvação, para a gente poder pensar um pouco a respeito do que essa palavra ela é importante, e o porquê que eu preciso pensar nisso na minha vida, que esses crentes cristãos tanto falam que você precisa ser salvo, salvos de algo, salvos para algo, mas salvos por alguém. São 3 dimensões diferentes. A primeira dimensão, ou melhor, antes eu preciso lembrar de uma coisa aqui que é muito importante.
que é a primeira dimensão, é que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Isso é muito importante a gente, observar aqui. Pecado é uma atitude, pecado é uma transgressão, pecado é quando eu faço algo que não deveria fazer, e toda vez que a gente faz algo que não deveria fazer, algo nos acusa, alguma coisa dentro da gente fala assim, isso você não deveria fazer, ou seja, você transgrediu, você pecou. Às vezes essa palavra é tão dura, mas nós fazemos isso o tempo todo. Nós quem? Todos nós. Os crentes fazem isso também? Fazem também. O crente peca também. O crente erra, porque todos nós transgredimos alguma coisa no dia a dia da gente. Então, Jesus, ele vem para nos salvar dos nossos pecados todos os dias. Todos os dias, não foi só 2000 anos atrás, quando ele morreu lá, não. Todos os dias ele está aqui pronto para nos salvar, para nos perdoar, para nos libertar, para nos tornar alguém livre da transgressão. E o nosso maior problema é o orgulho. Orgulho, sempre que nós falamos assim, eu não quero que ninguém resolva isso para mim, eu mesmo resolvo a minha vida, não preciso de ninguém. Quando nós falamos não preciso de ninguém, esse é o maior pecado da humanidade. Foi o pecado de Eva, de Adão. Não quero Deus sobre mim, não quero ninguém mandando na minha vida. Isso é orgulho, não vou depender de ninguém, eu dou conta de mim sozinho, e eu vivo sozinho. Você está cometendo um dos maiores pecados da humanidade, porque todos nós dependemos. Faz sentido? Todos nós dependemos, então nós dependemos de Deus. Romanos 3:23 fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. No mesmo texto, tem uma outra tradução, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Deus, você não consegue sentir por quê? Porque sua vida está sendo dominada pelo erro, pela transgressão, por algo que você faz sabendo que está errado e continua fazendo. Ou seja, o problema do pecado é que ele nos separa de Deus. Eu quero deixar bem claro que não é Deus que se afasta de nós, nós é que ficamos separados de Deus. Percebem isso? Deus está perto, Deus quer livrar, Deus quer ajudar, Deus quer nos salvar do pecado, mas o pecado, quando nós mantemos ele na nossa vida, então ele nos afasta da gloriosa presença de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Percebem? Não é Deus que está longe, não é Deus que está afastado, não é Deus que desistiu de nós, não, ele está aqui pronto, na hora que você quiser, para nos salvar. O braço não está encolhido, não, ele está estendido, mas os nossos pecados nos distanciam de Deus, e o orgulho é o maior deles. Então Jesus, ele veio para nos salvar dos pecados, mas também veio para nos salvar de nós mesmos. Tem um texto em Romanos 7, 24, 25, que diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você já conseguiu pensar sobre isso, sobre você? Miserável homem que sou, ou seja, eu sou tão difícil. Patrícia fala para mim isso o tempo todo, eu não sei como é que você me suporta, eu sou tão difícil. Aí eu falo para ela, mas eu sou duro também na queda, eu sou difícil também. Miserável homem que sou.
Quem é que vai, sabe, me livrar dessa morte? Ainda bem que o texto continua: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ou seja, Jesus pode nos salvar do pecado que habita em nós, do pecado que tenta dominar a gente, do pecado que tenta manter a gente escravo, que tenta colocar na nossa cabeça que Deus não se importa com você, não, Deus não está olhando para você, não, você, sabe, é difícil demais, Deus não vai cuidar de você. Isso fica dentro da cabeça da gente, martelando, para que a gente não dê ouvido ao que Deus está falando. Eu posso, eu quero e eu estou pronto para ajudar você. Então a resposta para os nossos problemas, ela não está num novo lugar para viver, num novo ambiente, num novo programa para curtir, numa nova diversão, num remédio, num novo remédio para tomar, uma fórmula inovadora que colocaram na praça, sabe? Não é nos lançarmos num novo relacionamento, não deu certo nesse, mas o outro vai dar certo. Não é tentar procurar algo que a gente pensa que existe, que não existe. Não é isso. A resposta do nosso problema, da vida da gente, dos nossos pecados, está em Jesus. Esse é o Natal. Esse é o Natal. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, e é por isso que nós precisamos de um Salvador. Faz sentido? Mas olha, a segunda dimensão é que Jesus veio para nos salvar para um propósito. Nós só vivemos porque há algo dentro de nós que nos direciona para algum lugar. Propósito é o que dá razão à vida da gente. Propósito é o que dá existência, é o que dá rumo, é o que dá direção, é o que me mantém vivo e é o que me faz avançar. É quando eu tenho propósito. Quando a gente perde o propósito, você fica, sabe, desiludido da vida. Por isso tanta gente se suicida, por isso tanta gente se mata, por isso ricos, milionários, bilionários, inclusive o país mais rico do mundo, os países mais ricos do mundo, onde as pessoas não precisam tanto mais de dinheiro, também são os países com os maiores índices de suicídio, porque perderam o propósito, perderam a razão, não sabem mais por que vivem. A Bíblia afirma para a gente assim: Deus nos salvou agora e nos chamou com uma santa vocação, em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Depois em Efésios ela fala assim, a palavra: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a nossa vida. Ele não nos colocou no mundo assim por acaso. Nós não estamos aqui, sabe, como uma passagem sem nenhum propósito. Não, há um propósito. Ele não salva a gente somente do nosso pecado, mas Ele também nos salva para um propósito, para uma direção. Ele dá uma razão, um sentido para a gente viver. E é isso que Ele quer que a gente alcance, que a gente então viva. E uma coisa eu digo para vocês: nunca seremos satisfeitos, nunca vamos alcançar contentamento nesse plano aqui na terra, se nós não entendermos o nosso propósito. A gente sempre vai pensar que precisa de mais uma coisa, sempre vai precisar de uma outra roupa, sempre vai precisar de um outro calçado, sempre vai precisar de um outro carro, sempre vai precisar de um emprego que dá mais dinheiro, sempre você vai falar assim: está faltando.
está faltando, está faltando. Parece que a pessoa tem tudo, mas algo dentro dela fala assim: não, ainda falta, ainda falta. Por quê? Porque não tem satisfação. Não tem satisfação por quê? Porque não entendeu o propósito. Não entendeu o propósito, não sabe por que está aqui. Então, existem três níveis que nós podemos viver. Nós temos o nível da sobrevivência, ou seja, você se mata para ganhar o pão de cada dia. Nós temos o nível do sucesso, ou seja, eu já ganho um pouco mais, eu já me mantenho um pouco mais, eu já consigo viver um pouco mais, já estou alcançando os meus objetivos. Está ali, ó, cheque nisso, cheque naquilo, alcancei esse, foi aquele, já está, o negócio está andando, está indo bem, não é, Suelen? Está indo bem, mas você também pode viver no nível da significância, é diferente. Minha vida tem sentido, minha vida tem significado, minha vida tem propósito. Não é só dar um cheque naquilo que eu já alcancei. Então, Deus, Ele quer que a gente descubra o nosso propósito na vida, e esse propósito é junto com Ele, não é longe, não é afastado. Nós fomos criados para o nível da significância. Quando Deus nos projetou lá no começo de todas as coisas, Ele falou assim: eu quero que esses aqui, seres humanos, eles convivam comigo todos os dias, eu vou conversar com eles todos os dias, eu vou visitá-los lá no jardim todos os dias, eu vou bater um papo com eles, porque eles serão pessoas diferenciadas, eles terão significado nesse mundo, eu vou entregar o mundo na mão deles. Tudo que existe no planeta Terra, que eu criei, eu estou confiando aqui a vocês. Toma, seres humanos, toma, é seu. Tudo que está no mundo aqui é de vocês, eu estou entregando para vocês, eu confio em vocês. Então Deus criou a nós para que nós tenhamos significância na vida. Faz sentido? É mais do que sobrevivência, é mais do que sucesso, é ter um sentido, ter um propósito. Então nós fomos feitos para Deus, por Deus e para Deus. Até que entendamos isso, nossa vida então não terá sentido. Sabe? Propósito é olhar para Deus. Nós somos salvos para entender que Deus tem um propósito para a vida da gente, e esse propósito é com Ele. A terceira dimensão, e assim a gente parte para o fim, é que Jesus veio para nos salvar por sua graça. Então, nós não somos salvos só do pecado, nós não somos salvos só para um propósito, nós somos salvos por Jesus mediante sua graça. Não preciso fazer muita coisa, não preciso pagar, por isso não é o sucesso, por isso não é a quantidade, por isso não é o seu cheque, não é o valor que você entrega, não é ser o maior dizimista da igreja, o maior ofertante, não é ter sucesso na vida, não, além de sucesso, ter significado. Quanto é que isso vai me custar? Vai te custar tudo, mas você não tem que fazer nada. Você conseguiu entender isso? Conseguiu? Não existe nada no planeta Terra que pague a sua salvação. Não existe nenhum valor do mundo, não existe nenhum trabalho que você faça para Deus que cubra o valor da eternidade junto com Ele para você. Por isso não adianta, não é de graça. Tudo porque Deus não te pega pela metade, Deus te pega por completo, inteiro,
100%, Ele quer você completo, todinho para Ele, para te abençoar. Então, graça é quando Deus nos dá o que nós necessitamos, não o que nós merecemos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos, Deus nos dá aquilo que realmente vai fazer sentido para nós, não aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu preciso, não é aquilo que eu mereço, é aquilo que eu necessito. Então Ele vai nos dar. Então eu vou pegar, Deus fala assim para a gente: eu vou pegar os seus problemas, isso aqui é muito forte, e eu vou fazê-los meus problemas. Vou pegar aquilo que está difícil para você e vou trazer para mim. Vou pegar aquilo que você não está conseguindo desenrolar e eu vou desenrolar isso para você. Eu vou pegar os problemas que são seus e vou transferi-los para mim. É isso que Ele está falando, essa é a graça. Que preço? Não, você não tem que pagar nada, eu quero. Paulo fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus, e Deus entrega isso para a gente, de graça, é um presente. Então, Jesus veio para nos salvar. Esse é o Natal. Faz sentido para você? Não é a festa lá fora, não é as luzes, não são as luzes, não são os brinquedos, não são os doces, não são os presentes, não é aquele blá 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 da televisão, da loja. Não. O Natal é salvação. E é por isso que é a celebração, é por isso que é festa, é por isso que é alegria, porque é de graça. Eu preciso me entregar. Então Ele veio para nos salvar das nossas feridas, dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios, de tudo que nos domina, que nos faz distanciar de Deus, que é o pecado. Veio nos salvar para um propósito, porque Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Ele quer que a gente se dê bem, aqui também na terra, não só lá no céu. Ele quer que a nossa vida seja melhor, um exemplo. Falamos de sal na semana passada, falamos de luz, não é isso? Ele em nós, fazendo-nos vencer, um propósito. Ele veio para nos salvar pela sua graça, ou seja, nada que nós tenhamos feito. Glória a Deus. Faz sentido? Natal é tempo de salvação. Entregue sua vida a Jesus.